torto ainda. Boa noite a todos, a paz, tudo bem? Vamos dar início aqui. Glória a Deus. Amém? Abra sua Bíblia comigo no livro de Apocalipse. Boa noite, vocês que estão entrando aí. Boa noite. Abra sua Bíblia aí no livro de Apocalipse. Boa noite. Vamos compartilhando aí, pessoal. Boa noite, Nanda, Ediene, Maria, a paz, tudo bem? Abra sua Bíblia aí em Apocalipse. No capítulo 2, Charles, Beth, Ana Maria, boa noite a todos aí. Apocalipse capítulo 2. Vão compartilhando aí também. Aleluia. Bom, vamos lá, irmãos. Eu vou ler aqui só o primeiro versículo do capítulo 2. Boa noite, Gilvânia, todo mundo está entrando aí, vão compartilhando. Apocalipse 2, versículo 1, diz assim: Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isto diz aquele que tem na sua destra 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Amém, irmãos? Boa noite a todos que estão entrando aí, Ricardo também. Hoje nós vamos fazer a nossa segunda discussão aí, vamos colocar assim, em cima do livro de Apocalipse. Primeira aula semana passada. E aí essa semana a gente vai falar de uma segunda parte. Boa parte do que eu vou estar passando daquilo que eu aprendi na faculdade e eu querendo compartilhar com vocês aqui. A gente leu a introdução a semana passada, nós falamos das coisas pra gente, de tudo de como se trata, né? Estou aumentando o volume aqui, talvez estava meio baixo. E é interessante que a gente vê distinções muito claras aqui no Apocalipse. Eu vou fazer mais uma aula hoje, mais uma aula semana que vem. E ela se divide, a gente deu a introdução, falou que isso aí principalmente é para as pessoas das igrejas, né? Você não viu, né? E aí agora a gente vai estar mostrando a primeira parte, que são os 2 capítulos, 2 e 3, e a semana que vem eu vou dar uma superficialidade em tudo no restante. Porque a mensagem do Apocalipse, ela é repetitiva e cada vez que ela vai se repetindo, ela vai se aproximando cada vez mais entre os intervalos. E ela tem 2 separações muito claras. A primeira que é uma parte enviada, vamos dizer assim, a parte literária, né, da literatura enviada para as igrejas. E uma segunda parte, que é a partir do versículo 4, que é uma parte visionária. Hoje nós vamos se atentar para a parte literária. E eu quero que vocês prestem atenção, porque... Pega um papel e uma caneta lá, filho, para mim. Eu queria mostrar umas coisas que faz parte para que você abra o seu entendimento e enxergue os pormenores da Bíblia, né? As entrelinhas, vamos dizer. E isso aqui é a parte mais interessante, que é a mensagem subliminar de Deus para a sua igreja, para o seu povo. Então, começando aqui no capítulo 2,
A gente leu a introdução, o capítulo 1 aí, a semana passada, e o capítulo 2, ele começa com uma mensagem Obrigado. Ele começa com uma mensagem que vai, como a gente pode falar, que é direcionado para as igrejas. E é sobre isso que eu quero estar compartilhando aqui com vocês agora. Prestem atenção. São 7 cartas enviadas para 7 igrejas. E por que eu peguei um papel e uma caneta? Que são 7 cartas. Eu vou fazer um desenho aqui, eu vou mostrar para vocês. Ó, vê se vocês conseguem ver assim, ó. Estão vendo? Parece um triângulo invertido. Aonde a primeira carta para a primeira igreja, para a segunda, para a terceira, para a quarta, quinta, sexta e sétima. Isso tem um nome no grego que é a estrutura de quiasmo, uma estrutura literária. E isso mostra nas entrelinhas o que Deus quer falar com as suas igrejas aqui. Com a igreja 1 e 7, com a igreja 2 e 6, com a igreja 3 e 5 e com a igreja 4. E se a gente for olhar, né, em direção ao céu, né, a gente indo da base aqui, né, do chão em direção ao céu, você vai ver que tem um significado isso. Amém? Então vamos lá, para vocês entenderem. A primeira igreja que a Bíblia fala é a igreja do capítulo 2, que vai do versículo 1 ao versículo 7, que é a igreja de Éfeso, nas quais a gente até tem uma carta, né? Éfeso, né? Na igreja, Efésios. Então, como eu falei, o livro de Apocalipse é voltado para confrontar o sistema romano, o comércio, a sedução do sistema romano. E as 7 igrejas na Ásia, que é na atual Turquia, elas eram literalmente em cima das rotas comerciais da região. Então era uma mensagem de confronto do apóstolo com aquilo, com a sedução de Roma, né, e do comércio em cima das igrejas, entendeu? Então era literalmente isso, uma das mensagens subliminares. Mas quando a gente começa a olhar essa estrutura das igrejas, e é isso que eu quero falar de uma a uma, bem rápido, eu não vou conseguir ler todas. Em todas, Deus faz advertências e faz promessas, certo? E eu quero que vocês prestem atenção nisso. A primeira é a igreja de Éfeso. E aí ele começa a falar, depois vocês podem ler aí, você lá, vou ler só o versículo 2. Eu sei das tuas obras, o teu trabalho, a tua paciência, que não pode sofrer os maus, e puseste à prova os que se dizem ser apóstolos, e não são, e tu os achaste mentirosos. E aí ele continua falando. A igreja de Éfeso, ela era trabalhadora, mas ela tinha falsos apóstolos, certo? Ela era uma igreja, depois ela continua falando, que tinha uma apostasia, as pessoas esfriavam na fé. Ela era uma igreja que suportava falsas doutrinas dos nicolaítas, que ela fala aí nesses versículos. Então, assim, ela era uma igreja que ao mesmo tempo que fazia muita coisa, ela tinha muita coisa errada, né? Falsos apóstolos, falsas doutrinas, as pessoas se apostatando. E enquanto eu vou falando, irmãos, eu quero que vocês pensem o quanto isso não é uma realidade até nos dias de hoje, né? Quantas não têm essas circunstâncias, mas você vai ver o tamanho do amor de Deus por cada um. E o Apocalipse, ele mostra isso. A mensagem principal é o amor de Deus por aqueles que são fiéis a Ele. Porque em todas as igrejas, já vou adiantando aqui, Deus, ele repreende severamente os que fazem coisas erradas. Mas em todas ele fala assim, mas ao que vencer, né? Ao que não se contaminar, né, com essas coisas. Então, por mais que você esteja numa igreja que tenha um falso apóstolo, que tenha isso, Deus sempre, a relação de salvação, ela é individual, certo? Agora, é óbvio que sobre toda autoridade
as pessoas sofrem consequências. Se você identifica, né, que você está debaixo de um falso profeta, né, dá um vazare, né, irmão? Sai fora. Quem vai querer continuar vivendo assim? Então, ela tinha muitas dessas coisas. Só que no versículo 7 ela fala assim, Apocalipse 2:7. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei de comer da árvore da vida que está no meio do paraíso. Ao que vencer. E eu lembrei que a gente conversou, não sei se o Rafa estava aqui, lembra que a gente falou da Nike? Sim. Que é uma deusa grega, né? Essa palavra vencer tem o seu radical do Nike, do Naico. Ao que vencer, ao que conquistar, ao que superar, ao que prevalecer diante de todas essas coisas ruins, eu vou te dar a árvore da vida. Certo? Foi isso que Cristo falou para essa igreja. Grava isso, a árvore da vida. E aí, se a gente faz nessa estrutura aqui, a primeira, e agora a gente vai olhar a 7ª igreja, que é lá de Laodiceia, Apocalipse 3, a partir do versículo 14, o versículo 18, ela fala, o versículo 21 fala, ao que vencer lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com o meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. A igreja de Laodiceia, irmãos, ela é uma igreja, é aquela que fala, você não é quente nem é frio, né? Estou a ponto de vomitar. Se a pessoa não é quente, não é frio, o que ela é? Morna. É aquela que está domingo na igreja, mas sábado, né, está na balada. Ou tem uma vida mundana. Ela quer estar na igreja, mas o mundo a seduz de uma maneira muito forte. E isso a gente sabe que tem também. Ela é uma igreja que se acha rica, poder aquisitivo muito forte. E Jesus repreende aqui, fala no versículo 17, rico sou e enriquecido e nada tenho falta. E entre parênteses, e não sabes que tu é um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Jesus falando, vocês acham que vocês são ricos? Vocês são pobres, né? Por quê? Porque tem um relacionamento pobre com Deus, né? Tem um relacionamento vazio com Deus. E assim, irmão, não estou julgando todas as igrejas, quem sou eu, irmão? Mas eu já tive a oportunidade de conhecer várias igrejas, e eu já tive a oportunidade de uma igreja rica, e parece que eles são meio mornos mesmo, né? Abastados, se acham, enfim. Mas você vê, ao que vencer, vai poder entrar no trono de Deus, vai se assentar no trono de Deus. Olha que coisa linda, né? Então, se aqui a gente pôs aqui, vai, árvore, e no versículo 7, trono, no capítulo 7, trono, se a gente for olhar, como eu já disse, dentro de todas as igrejas, todas não, porque tem duas que são irrepreensíveis, mas da grande maioria das igrejas tem coisas boas e ruins, mas Deus ele vai salvar aquele que é fiel, então permaneça fiel a Ele, porque você vai ser salvo, certo? Você vai colher dessas coisas que a promessa do Senhor ele está falando. Mas o que essas duas representam juntamente? E é isso que eu queria compartilhar, essa é a grande revelação desse contexto da primeira parte, né? Efésios, a gente viu, vai se alimentar da árvore da vida. Apocalipse 22, 1 e 2 fala, e mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça e de uma ou outra banda do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto ao seu mês, tal. Então aqui é o último capítulo da Bíblia falando o quê? Mostrando do trono de Deus e literalmente do quê? Da árvore da vida. Isso aqui é uma menção do final, aonde vão os que são filhos, certo? E para onde que nós vamos quando morrer?
que Jesus virou para aquele preso que estava junto com ele lá, entre os dois ladrões? Hoje mesmo te encontro no paraíso. Isso aqui, o trono de Deus e a árvore da vida simbolizam o quê? O paraíso. Isso aqui, ela simboliza a comunhão com Deus no paraíso. Vocês que perseverarem até o fim, vocês vão ter comunhão com Deus no paraíso. Trono de Deus, a árvore da vida. Eles se encontram no paraíso. Certo? Então aqui, a primeira parte eu vou colocar dessa maneira assim, ó. Comunhão com Deus no paraíso. É isso que simboliza comunhão com Deus no paraíso, certo? Ficou claro pelas linguagens simbólicas que Deus mostra. Mesmo as igrejas que têm coisas erradas, mas permaneça fiel. Se você puder, saia, vai para uma igreja, vai para o segundo nível de igreja aqui que eu vou falar agora, que é a 2 e a 6, que é onde Jesus não repreendeu. Mas entenda que mesmo às vezes no lugar errado, ou melhor, sobre lideranças erradas, Deus ele é justo com aquele que é fiel, vitorioso, prevalece com ele, certo? Com aquele que não apostata, aquele que não é um falso apóstolo, aquele que não rouba, aquele que não mente, ele é fiel, é a salvação individual, irmão. Isso é maravilhoso. Isso é uma motivação de esperança que todo mundo tem que ter, irmão. Então essas são as duas primeiras. Nós vamos ler as duas outras, a 2 e a 6. Vocês estão entendendo, irmãos? Vocês que estão vendo aí? A segunda e a sexta é a de Esmirna e de Filadélfia. São as únicas igrejas a qual Jesus não repreendeu. Olha que tremendo. Jesus não tinha um A para falar dessas igrejas. Tremendo, né? Então nós vamos conhecer um pouquinho delas e depois você olha o capítulo 2 e 3 aí. Mas a igreja de Esmirna, ela fala Apocalipse 2, de 8 a 11. E dentre as coisas que fala nessa igreja, já é o interessante. Olha que Jesus fala. Eu sei, versículo 9. Eu sei as tuas obras e a tua tribulação e a tua pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que se dizem judeus e não o são, mas são da sinagoga de Satanás. Ele está falando de uma igreja que se acha pobre, que passa por muita tribulação e que acha que é pobre, mas Jesus está falando, vocês são ricos, o contrário da outra lá, né? E eu, pessoalmente, falo assim, pô pastor, qual que você acha que é essa igreja? Para mim essa igreja é muito clara, irmão. Essa é a igreja perseguida. Essa é a igreja que passa por tribulação, por perseguição, por opressão. São os nossos irmãos que vivem na Coreia do Norte, são os nossos irmãos que vivem no Oriente Médio, que muitas vezes por não negar a Cristo são mortos, são oprimidos, né? É uma igreja sofredora, mas que ela é mais fiel que muita igreja ao redor do mundo. Por isso que Jesus fala, você acha que vocês são pobres, vocês são ricos. A riqueza que vocês têm é absurda. E ele continua falando, nada temas, versículo 10, nada temas das coisas que há de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e eu vou te dar a coroa da vida. Ele está falando, vocês vão passar por provação, muitos vão ser aprisionados, né? E a gente sabe, né? Conhece a história da igreja perseguida. Ele fala, mas 10 dias é por um período, fica tranquilo, porque esse período vai passar. Fiquem firmes, não temas o padecer, seja fiel até a morte. Irmão, isso é a frase que eu acho que a maioria das igrejas precisavam escutar. Seja fiel até a morte.
A igreja, no Brasil principalmente, irmão, passa por alguma situação de pandemia que nem a gente está passando, que é difícil, mas abandona Deus. Quantos que eu estou falando não estão acompanhando a internet, não estão acompanhando o culto, não tem um devocional com Deus, não tem vontade de ter uma vida com Deus, que é o pior. É ou não é? E aí a gente vê os nossos irmãos perseguidos, fiéis de uma maneira sobrenatural. Aí eu te pergunto, o que Jesus criticou nessa igreja? Nada. E o que ele falou? Ao que vencer para essa igreja. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Por que essa palavra de incentivo? Porque muitos sofrem. Os nossos irmãos ao redor do mundo, nessa igreja sofredora, sofrem até o quê? Com a morte. Aí Jesus falou, você não vai ter duas mortes. Que você vai viver comigo eternamente. Então, Deus ele sabe como ele lidar, ele sabe as promessas para cada uma. Vocês estão vendo como ela é direcionada? Então aqui, para essa igreja, ele disse isso. E agora, para a igreja de Filadélfia, que é particularmente especial, foi algo que Deus falou com a gente, né, amor? Há uns 5, 6 anos atrás, falou, vocês são Filadélfia. A igreja de Filadélfia é a 5ª igreja. E ela está escrito aí, ó, de Apocalipse 3, do 7 ao 13. Depois você pode ler com calma. Mas o que ele fala dessa igreja de Filadélfia? Vou ler alguns versículos aqui. Fala aqui no versículo 7, você tem a chave de Davi. Não, ele está falando quem tem, né? Deus, a chave de Davi e tal. Ó, e ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve, isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre ninguém fecha e fecha ninguém abre. Eu sei das tuas obras, aí é Cristo falando para nós, 6ª igreja. Eu sei das tuas obras, e eu sei que está diante de ti pus uma porta aberta, e que ninguém pode fechar. Ninguém pode fechar uma porta que o Senhor abre para nós. Amém? Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Não são as maiores igrejas, porque ela tem pouca força se você for olhar, né? Mas ela não nega o nome de Cristo, como está falando aqui, e ela guarda, a sua vida está baseada onde? Na palavra. Eis que eu farei que os da sinagoga de Satanás, os que se dizem judeus e não são, que mentem, que venham perante ti e se prostrem, para que saibam o quanto eu te amo. Como guardaste a palavra, como guardaste a palavra da minha paciência, também eu guardarei da hora da tentação que há de vir sobre o mundo, para tentar os que habitam na terra. Então você vê que aqui tem uma passagem, vai falar assim, ó, vai vir tentação sobre a terra, mas eu vou te livrar. Certo? Não é isso que está falando? Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Versículo 12. Ao que vencer, eu o farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá, e escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Qual que é a promessa que ele tem para essa igreja? Você é coluna do meu templo, e eu vou te dar um novo nome. Olha que forte. É uma igreja que ela é coluna, irmão, para a igreja de maneira geral. Então isso aqui é muito interessante, porque eu quero que vocês entendam. Primeiro que para essas duas igrejas só veio elogio, não veio repreensão. Certo? E isso já é maravilhoso. Mas além disso, uma se manteve firme diante de todas e as piores provações que uma pessoa pode viver. Ela se manteve fiel, firme.
Se mantenha fiel, firme com o seu Deus. Porque você não vai sofrer o dano da segunda morte, que foi o que ele falou aqui. E a outra, ela tem, como se fala, a base, a coluna. A coluna, irmão, nesse contexto, a coluna no mundo antigo era o que se tinha de mais firme numa edificação. Então, quando ele fala isso para aquele contexto do primeiro século, ele está falando, essa igreja ela é a coisa mais firme que existe no relacionamento com Deus. Entendeu? Então, uma tem uma firmeza, a outra suporta todas as lutas. Eles são firmes, eles são enraizados. Então, quando você olha uma coisa de você não vai morrer, você não vai ter mais nenhuma morte. E se a gente não vai ter mais uma segunda morte, a gente vai viver com Deus até quando? Eternamente. Então traz uma conotação do eterno. E quando a gente olha a questão da coluna, que era a coisa de mais firme que tinha numa edificação, o professor falou, isso traz uma ideia de permanência, isso traz uma ideia de continuidade, isso traz uma ideia de eternidade, que é a coisa mais firme que se tem no mundo antigo. Então essas igrejas, elas trazem a conotação, as duas com as suas linguagens simbólicas. Se a primeira foi uma comunhão com Deus no paraíso, essa daqui, ela é uma vida eterna com Deus. Entendeu? Você não vai mais morrer, você tem essa firmeza para sempre. Então ela significa uma vida eterna com Deus. A igreja 2 e 6, eu coloquei aqui no meu papelzinho. Então você vai começando a ver as características e você vai ver no final tudo que isso simboliza. Amém? Vocês estão entendendo até aqui? Tá claro, né? O terceiro conjunto de igreja é a sexta igreja. Filadélfia é a sexta igreja. A igreja de Pérgamo e a igreja de Sardes. A igreja número 3 e a igreja número 6. O que elas simbolizam? Apocalipse 2, versículo 17, que Deus fala para a igreja de Sardes. Ele diz assim, para a igreja de Pérgamo, perdão. Quem tem a promessa, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido. Dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém recebe, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebeu. Isso é a promessa que ele deu para Pérgamo. E essa igreja, irmão, é triste falar. É a terceira e a quinta agora, perfeito. Porque olha o que fala no versículo 13 do capítulo 2. Eu sei, Jesus falando, eu sei das tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. Escutou? Jesus, o cabeça da igreja, o Senhor da igreja, vira e fala para uma igreja, fala assim, eu sei onde você está. É onde habita o trono de Satanás. Irmão, quem quer ficar num lugar desse? Irmão? Fala sério. Foge correndo. Retens o meu nome, não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, tal, onde Satanás habita. E ele continua falando. Aí ele fala da doutrina de Balaão, da doutrina de Balaque, que tem uma conotação do quê? De feitiçaria. De igrejas feiticeiras, né? Que agem com Balaão e Balaque. Seduzindo, querendo seduzir o povo de Deus. Depois você leia lá em Números. Também fala da doutrina dos nicolaítas, fala de idolatria, fala de prostituição, ou seja, pode tudo nessa igreja. Pode feitiçaria, pode prostituição, pode idolatria. É onde Satanás habita.
Concorda comigo? Como que ele não vai habitar num lugar desse? É por isso que no versículo 16 Jesus fala: arrepende-te, porque eu vou vir em breve. Né? E aí ele termina falando: ao que vencer, vou dar uma pedra branca, vou mudar o nome, tal. Então isso é a terceira igreja. É onde habita o trono de Satanás. É onde tem doutrinas, prostituições, feitiçarias, que são coisas abomináveis diante de Deus. Mas o que vencer, Deus vai realmente fazer para morar com ele. Amém? E ele vai dar, né, como eu falei, o maná escondido, uma pedra branca, um novo nome. A igreja de Sardes agora, que fala lá no capítulo 3, de versículo 1 ao 6. Eu quero ler agora o versículo 5 com vocês. Ele fala assim: ao que vencer, será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma arriscarei o nome do livro da vida. Confessarei o seu nome diante do Pai e dos anjos. Promessa. Mas o que essa igreja estava literalmente, vamos dizer assim, envolvida? Versículo 2, né? Versículo 1, já posso falar. Eu sei as tuas obras, que tens nome de que vives, e está morto. A pessoa acha que está vivendo, mas está morta. Entendeu? Dentro da igreja. Ser vigilante confirma o restante que restava para morrer. Ou seja, ela está com uma vida muito ruim, está esperando chegar à morte. Porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Ou seja, não tem obras boas diante de Deus. Versículo 3, arrepende-te, né? E aí ele fala da promessa que não se contaminar suas vestes, vai dar vestes novas, tal. Promessa, veste branca, não riscar o nome do livro da vida e confessar diante do Pai. Certo? Então, o que essas duas representam? Olha que interessante. A primeira que a gente viu, que fala da pedra branca, lá de Pérgamo, o branco, no Apocalipse, o professor foi muito claro, ele falou, as pessoas às vezes confundem com pureza, mas branco no Apocalipse simboliza a vitória. Então, quando Deus está falando uma pedra branca, está relacionado à vitória. Quando ele fala de novo nome, que ele também falou para essas duas igrejas, para essa igreja aí, né, para esse contexto, que uma ele falou pedra branca, para outra ele falou veste branca, ou seja, contextos de vitória. Para outra ele disse de um novo nome. Novo nome, presta atenção nisso, irmão. Novo nome, no mundo antigo, conhecer o nome, né, era dominar. Por isso o judeu não fala o nome de Deus. Exemplo, o homem dá nome aos animais e tem poder sobre os animais. Nesse contexto significa que o novo nome não vai mais estar debaixo de opressão, de dominação. Então, várias passagens na Bíblia significam, né? Jesus mudou o nome de Abrão para Abraão, mudou o nome de Sara, de Sarai para Sara, ou inverso, mudou o nome de Saulo para Paulo, mudou várias vezes antes de começar o ministério de uma pessoa, Deus mudava os nomes. E o que significa isso? Quem dá um nome tem poder sobre o outro. Por isso que o homem, Deus fez o homem dar um nome para os animais, porque ele tem poder sobre os animais. E quando Deus pega um Saulo e muda para Paulo, ele está falando assim, antes a dominação do mundo, as coisas que você vivia, você vivia debaixo, né, de uma opressão, de uma dominação. Eu estou mudando o seu nome agora. Quem tem poder sobre a vida de Paulo agora? Deus. Legal isso, não é? Por isso que o Senhor vai mudar os nossos nomes. Porque Ele está falando assim, agora você não está mais debaixo de uma opressão, de uma dominação. Eu tenho poder sobre você. Tremendo, né?
Então isso, irmão, mostra esses simbolismos. Branco simboliza vitória, o nome significa que Deus tem o poder sobre nós e vai nos conduzir para as vestes brancas, para vitórias. Então o que significa essas duas igrejas, essa mensagem subliminar? Vitória dos santos. Está simbolizado com vitória. Eu vou te dar vitória. Vocês vão ser vitoriosos. Então eu coloco aqui no meu, vitória dos santos, na igreja 3 e 5. Vitória dos santos. Letrinha não ajuda, irmão, mas é isso. E aí faltou a última igreja. Vocês estão entendendo aí, irmãos? A última igreja. A última igreja é a igreja de Tiatira, que fala lá do Apocalipse, capítulo 2, do versículo 18 ao 29. É a que mais tem escrito falando. Eu estou com tempo, eu vou ler um pouco aqui. Ó. E a igreja de Tiatira escreve: isto diz o Filho de Deus, o que tem olhos como chama de fogo, pé semelhante ao de um latão resulente. Aqui dando o exemplo de Jesus, né? O que Jesus fala dessa igreja? Eu conheço as tuas obras, o teu amor. Olha, pessoa que ama a Deus. O teu serviço, a tua fé. Olha, a tua paciência. E que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Olha quanta coisa boa, certo? Aí vem o versículo 16, versículo 20. Mas tenho contra ti que toleres Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensina e engane os meus servos, para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. Eis que dei tempo para que se arrependesse da sua prostituição e não se arrependeu. Vou parar aqui por enquanto. Tiatira, você viu quantas coisas boas? Fé, trabalhadora, paciente, faz isso, faz aquilo. Vai visualizando, irmão. Igreja que faz isso, faz aquilo, trabalha, tem paciente, tem fé, tem não sei o que, faz de tudo. Mas tolera Jezabel. Tolera o que Jezabel ensina. E eu não sei se você conhece Jezabel, mas Jezabel é a pior mulher da Bíblia. Jezabel é um espírito maligno que simboliza o pior, que corrompe os filhos de Deus, né? Então eu vou falar um pouquinho, não era para falar, irmão. Vou até dar um cursinho disso de Jezabel. Aliás, pega para mim ali, Gi, o livrinho tá ali, ó. Abre aí. É um livrinho pequenininho, não tem? É esse aí. Ó, irmãos, quem quiser comprar, eu recomendo. Mas eu vou fazer um cursinho disso aqui, ó. Protocolo Jezabel. Esse aqui, irmão. Você conhece, amor? Esse aqui, ó, profeta Maurício Kundari Marx. Daniela teve aula com ele, um dos caras mais loucos que eu conheço. Servo de Deus. Abençoado, profeta de ofício, de andar com pano de saco na rua, não é, amor? Ele escreveu esse livrinho, Daniela teve aula com ele. Foi lá que Deus ativou-a, né, espiritualmente, que falou: você é profeta que aponta, que dá norte. Esqueci disso. Lembra disso? Você me falou? Bom, irmãos, Jezabel, pior mulher da Bíblia. Mas o que Jezabel rege, faz? Espírito de manipulação e controle. Irmão, é o tipo do espírito que você não tem que conversar, porque ele te dobra. Certo? Ele tem a lábia. Espírito de manipulação e controle de pessoas. E eu vou falar um pouquinho só dela, só para vocês darem, né, entender. Não é o foco aqui, mas como discernir o espírito de Jezabel nos dias de hoje? Aí o profeta fala assim nesse livrinho: sensualidade, que é o tema do Apocalipse, de sedução.
né? Lembra da semana passada. Obsessiva, pessoa obsessiva, pessoa sensual, é uma pessoa feiticeira descarada, faz as mandingas que tiver que fazer. Fala, mas e quem é da igreja? A gente não viu igreja aí que tem pessoas feiticeiras, né? E um dos pontos principais, ela anula a autoridade masculina. Jezabel manda no marido ou expulsa o marido. Ela não se relaciona com o homem, ela tem que mandar no homem. Nossa, mas de onde você tirou isso? Irmãos, Jezabel, IY, nome dela, significa não, negar. Zebel, marido, comunhão. É a mulher que não coabita com ninguém, que se recusa a viver em comunhão, que nega a autoridade do marido. Certo? Esse espírito, irmão, ele age nos dias de hoje. Ela tem uma fome insaciável de poder. Seja ela poder, como diz, político, financeiro, poder. É isso que esse espírito busca. Ela tem uma ambição incontrolável por manipular pessoas. E ela quase destruiu uma geração do povo de Deus quando ela estava viva, né? Quase toda uma geração foi para o lado negro, que é aquele contexto do profeta Elias, que Elias vira e fala assim, ou vocês servem a Deus ou vocês servem a Baal, certo? Passagem célebre. Ele falou isso em 1 Reis 18. No 1 Reis 16, Jezabel casa com Acabe. Ou seja, ela estava destruindo o povo de Deus, levando o povo de Deus sendo manipulado por ela. E aí veio isso. O que Jezabel odeia? Bem rapidinho, irmão. Ela odeia arrependimento. Não se arrepende. Certo? Ela odeia humildade. Odeia oração. Odeia profeta. Odeia profeta que a denuncia. E o principal, ela odeia a palavra de Deus. Certo? Um dia eu tive uma bispa, eu estava passando por alguns momentos, falei, pô, tá acontecendo isso, bispa, que é, não sei o que lá, ela falou, Rodrigo, você é um profeta de Deus, Jezabel detesta, nunca vai ter paz nesse sentido. Devia ter escutado. Então, irmãos, ela odeia o homem de Deus, odeia profeta, odeia homem, ela tem que mandar no homem. Ela detesta que você confronte. Como destrói Jezabel? Eu vou ler a frase que está escrita no livro. É uma mistura, o sentimento que a gente tem que ter, uma mistura de ira santa com compaixão. Ira santa. Ira porque a gente vai ficar irado, mas santo que nós somos separados para a gente não fazer besteira. É uma ira santa contra ela, mas compaixão, misericórdia e um amor sincero por todos que são escravos de Jezabel. Agora o mais interessante é que não foram os profetas, os sacerdotes ou os reis que Deus usou para derrubar Jezabel da janela. Foram os próprios escravos dela, os eunucos. E ele termina falando, só teremos paz quando vemos nossa família, nossa vida, nosso ministério, nossa cidade, nossa nação livres de toda a influência do espírito de Jezabel. Que foi o que aconteceu com o povo de Israel, né? Só quando ela morreu que teve paz. Então, irmãos, nós temos que ter uma compaixão por todos que são manipulados e controlados por ela. E orar para que as pessoas se despertem. Mas eles mesmos que vão trazer juízo sobre esse espírito de Jezabel. Então, voltando. Jezabel é isso, irmão. E o negócio aqui é sério, tá, irmão? Quero que vocês prestem atenção. Porque você fala, pô, pastor, mas você já falou de doutrina de Balaão, você falou de Balaque, né? Você falou de feiticeiro, você falou de trono de Satanás. Mas não tem coisas tão sérias como Deus falou para as outras igrejas, como Deus falou para essa igreja. E depois vocês podem ler. Depois vocês leem. Porque a mensagem não é falar dessas coisas agora.
Mas Deus, ele pegou pesado com todos que seguem a Jezabel. Por isso que nós temos que nos arrepender e nos livrar desse espírito maligno. Entendeu? Porque Deus abomina Jezabel. Ele abomina todos que manipulam e controlam pessoas. Ele abomina. E o que ele falou para essa igreja, ele não falou para nenhuma igreja. E falou coisas de doença, falou coisas de morte para essas pessoas que seguem Jezabel. É Deus falando. Então a gente tem que ser muito sério nisso daqui. Porque não é para brincar com esse espírito. Se você identifica um espírito de Jezabel, principalmente nessas mulheres que querem anular os homens, que querem ter uma voz ativa sobre o homem, que não se dá bem com o homem, que é uma obsessiva, que é uma manipuladora, que pinta os lábios, o rosto, que seduz, foge dela, irmão. Foge dela. Porque o negócio é sério. O negócio é sério. E eu e a Daniela, a gente tava pensando em umas coisas aí nesses dias, né, amor? Lembra? Depois a gente não sabe porque que acontece algumas coisas sobre ela, tem esse espírito sobre os seus filhos. Leia aí, irmão, tá nesse capítulo aí. Imagina os maridos dela. Imagina os maridos, Se você for os de vasos. doença, de morte. Se o cara que casa com uma Jezabel, esse é o primeiro a adoecer. Irmãos, o negócio é sério. Mas a boa notícia, porque sempre tem uma boa notícia. Jesus fala lá do versículo 26 ao 29. E ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações. E com a vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vasos de oleiro, como também recebi de meu Pai. E dar-lhe-ei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. Estrela da manhã, irmãos, muitos relacionam a Cristo, outros relacionam a Satanás. O professor falou, eu gosto de entender a estrela da manhã, que é aquela primeira estrela que nasce. Por exemplo, imagina um cara num navio, a primeira luz que nasce é essa estrela da manhã, e é onde os navegantes usam para se guiar. Boa, filho. Para se orientar. Então, o que acontece? Ele falou, traz orientação para as pessoas. Poder sobre as nações. Olha, presta atenção nisso aqui, ó. Poder sobre as nações, de influenciar nações. Isso traz uma ideia do quê? De juízo, não é? Você vai ter poder sobre a nação, de fazer aquilo. Traz uma ideia de juízo. Então, essa igreja, esse texto dessa igreja, ela está relacionada ao quê? Juízo. Juízo. E aí se formou o resultado da mensagem subliminar de Deus para todos que são fiéis e perseveram até o fim. Sou eu e eu espero que seja você. Se você pegar o seu e olhar tanto para a direita quanto para a esquerda, de baixo para cima, o que significa? Eu vou ler para você. Significa assim, ó. Todos vão passar pelo juízo. Não vai? Todos vão passar por um juízo. Mas a vitória dos santos, ela é certa. Certo? Vitória dos santos era o próximo. Todos vão passar pelo juízo, mas a vitória dos santos é certa. Com isso, próximo, nós vamos ter uma vida eterna com Deus. Certo? E quando você tem uma vida eterna com Deus, isso significa o que? O próximo? Que nós vamos viver e ter comunhão com Deus no paraíso. Olha que tremendo. Não é maravilhoso isso, irmão? Olha a mensagem subliminar de Deus. Vai vir um juízo que todos vão passar, mas ao que vencer, a vitória dos santos é certa. E você vai ter uma vida eterna com Deus. E a consequência disso é que você vai ter comunhão com Deus no paraíso. É isso que eu vou viver, irmão. Amém? Amém. Vocês vão viver? Eu vou. Irmãos, essa é a mensagem de Deus.
Não é uma mensagem de destruição como muitos levam. É uma mensagem de esperança. Para que todos fiquem como com Deus? Firmes. Não se corrompam. Não se influenciem com o espírito de Jezabel, com doutrina de Balaão, com feitiçaria. Aquela igreja não lê a Bíblia. Não, leia a Bíblia. Não fala para orar, não ore. Se manifeste. Tenha a sua vida, tenha a sua comunhão pessoal com Cristo. Por quê? Porque mesmo em meio a tudo isso, Deus, a salvação ela é individual. E se você permanecer firme, ao que vencer, aquele que perseverar, aquele que prevalecer, aquele que não desistir, você vai viver todas essas coisas para a honra e glória dele. Nós vamos viver com ele em nome de Jesus. Amém. Não é maravilhoso? E aí continua a segunda parte que eu vou falar semana que vem. Mas aí eu vou dar, aí não aprendi na faculdade, é o meu entendimento. Apocalipse capítulo 4, versículo 1. Depois dessas coisas, eis que olhei uma porta aberta no céu. E a primeira voz que como trombeta ouvira falar comigo disse, isso aqui é João falando, ele olhando para o céu e viu uma porta aberta e alguém falando para ele, depois de tudo que ele falou, uma porta falando assim, sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois dessas devem acontecer. Olha, presta atenção. Aí eu vou te falar o meu entendimento. Porque tem vários entendimentos do Apocalipse. Ele falou todas essas mensagens para as igrejas, certo? Uma mensagem clara para as igrejas. Aí João terminou de falar, escutou, porque está tudo em vermelho aqui na minha Bíblia. É tudo Jesus falando para ele. Aí ele acabou. Aí depois dessas coisas, João parou. Eu parei e olhei para o céu e vi uma porta aberta. E no que eu vi essa porta aberta, uma voz como de trombeta, disse, sobe aqui, que eu vou te mostrar o que vai acontecer. Meu entendimento. Aqui, irmão, é Deus abrindo a porta, olhando lá para baixo, mostrando e falando com João, que é a igreja, falando o que para a igreja? Com o som de uma trombeta, falando o quê? Sobe. O que é sobe? Arrebatamento. Esse é o meu entendimento. Deus chamando a igreja para o arrebatamento. Arrebatamento não é uma coisa que todo mundo vai subir assim, voando bonitinho. É assim, ó. Chupa o negócio. É uma coisa... É uma sucção. É Deus chamando. Sobe. Subiu. Agora eu vou te mostrar tudo que deve acontecer depois dessas coisas. Certo? E aí, no meu entendimento, é quando começa, de fato, a grande tribulação na terra. Mas no meu entendimento, onde que eu vou estar? Eu vou estar na glória. Entendeu? Até com base no que Jesus falou para Filadélfia. Né? Que ele falou aqui, ó, que eu passei. Foi para Filadélfia? Que ele falou que eu vou te livrar da tentação. Lembra que eu li aqui? Vou te livrar da tentação. Sobe! Então, irmão, não sei quem crê nisso, quem tem uma visão A, B ou C, eu tenho a minha. Eu creio que é Deus falando assim, sobe! Também no julgamento a gente vai acompanhar. Não, nós vamos ser julgados, nós vamos para a glória. Mas a gente não vai ver isso. Mas aí, cada um com os seus problemas, irmão. Não, porque o julgamento é automático, ele vai lá e fala, Giovana, você é minha, sobe. Entendeu? Agora, quem ficar, aí, sabe o que vai acontecer? Semana que vem eu falo. Que é a parte visionária do Apocalipse, que é tremendo, tremendo. Mas sempre com Deus, com a sua graça e a sua misericórdia, né? Por aqueles que nele confiam. Certo? Você fala, pô, todo mundo já não subiu? Subiu. Mas com todos esses acontecimentos, isso vai mexer, muitos desviados vão voltar para Deus, né? Vão crer, e aí vai ficar o restante, certo? E aí vamos ter a segunda remessa. Vai ter semana que vem
eu falo mais. É do filme, né? Do Left Behind. Mas vocês entenderam, irmão? Tá claro? Você viu a mensagem subliminar de Deus? Não é maravilhoso isso? Sempre uma mensagem de esperança. Ah, mas é porque a igreja, meu pastor é assim, porque meu assado, eu estou condenado, irmão. Tenha o seu relacionamento pessoal com Cristo, certo? Porque Ele sempre vai te libertar, porque Deus, Ele é justo. Justo. E vai nos puxar de uma maneira maravilhosa para a sua glória. Amém, irmãos? Captaram a mensagem? Não é maravilhoso você entender isso? Você vê o quanto Deus ele tem cuidado por aqueles que são seus, que estão debaixo de opressão, sofrendo, mas ele sem mensagem é essa: ao que vencer, vença, prevaleça, foque em Cristo, fidelidade. Abacuque 2:4, o justo viverá pela fé. Fé, fidelidade, constância. Você vivendo isso, irmão, nós vamos para um lugar muito melhor do que muitos possam imaginar. E o restante eu falo semana que vem. Amém? Alguém tem alguma dúvida aí? Quer conversar, falar alguma coisa? Eu acabei falando, irmãos. Vocês querem comentar aqui também, de casa? Amém, irmãos? Então, nós vamos passar pelo juízo, vamos obter a vitória dos santos, consequentemente uma vida eterna com Deus, consequentemente viver com Deus no paraíso, em toda a sua glória, árvore da vida, trono de Deus e aleluia. Amém? Se você crê nisso, compartilhe esse vídeo para que as pessoas vejam a profundidade da palavra e se alimentem numa fé e numa fidelidade ao Senhor de maneira sobrenatural. Amém? Então vamos orar. Senhor, em nome de Cristo Jesus, nós te louvamos. Irmãos, antes disso daí, se alguém não conhece a Cristo ainda e deseja, fala assim: Senhor, eu quero ter uma vida contigo. Eu te recebo como meu Senhor, como meu Salvador. Escreve meu nome no livro da vida e que de lá não seja apagado. Tem misericórdia da minha vida e perdoa os meus pecados. Em nome de Jesus. Amém. Senhor, em nome de Jesus, nós te louvamos, Senhor. Te adoramos e consagramos essas vidas que se entregaram a Ti. Essas pessoas, Senhor, possam realmente ter uma vida contigo, procurar serem amparadas, discipuladas por outros, possam entrar em contato comigo ou com alguma pessoa para ajudá-las no caminhar com Deus. Guarda, Senhor, livra-as de todo e qualquer mal. Em nome de Jesus. Senhor, eu te louvo, te agradeço por este tempo. Levanta as suas mãos, irmãos. Nós te rendemos graça, te louvamos e te adoramos porque só o Senhor é Deus e as suas mensagens subliminares são maravilhosas, Senhor. Nós queremos realmente viver contigo por toda a eternidade. Que assim seja, Senhor. Em nome de Jesus. Nós te entregamos este tempo e te louvamos. Nos dê uma semana maravilhosa na tua presença, Senhor. Que o amor do Pai, a graça do Filho e a unção e o poder do Espírito Santo da promessa esteja sobre a sua vida, a sua casa e a sua família, hoje e sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém. Amém, irmãos? Deus abençoe, boa semana a todos aí. Semana que vem eu falo da última parte. Quinta-feira tem aula. Compartilhem o vídeo, edifiquem uns aos outros e que o Senhor possamos morar junto, todos eles, com Ele na glória. Amém? Um abraço, Deus abençoe, fiquem com Deus. Shalom.